Boa noite, turma. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, na nossa aula de hoje vai ser uma aula tranquila. A gente vai dar início a um conteúdo que é de fundamental importância dentro da matemática, que são as funções, tá bom? Hoje, a ideia é que a gente tenha uma noção do que significa a função. E nas próximas aulas a gente vai começar a aprender como resolver os cálculos, esse tipo de coisa. A ideia de hoje é entender o que é uma função de uma forma geral, tá bom? Então, a definição matemática, mais ou menos assim, de matemática para uma função, é que ela é a relação entre duas grandezas. O que é isso que eu estou falando? Grandeza é qualquer coisa que eu consigo medir. Então, qualquer coisa que eu possa expressar através de um número. E quando eu consigo relacionar duas coisas, dois valores que eu expresso através de números, essa relação a gente chama de função, essa relação matemática. Para entender melhor do que eu estou falando, eu vou pegar um exemplo bem prático, tá bom? Então imagine que eu vou aí na loja do 12, não estou recebendo fazer propaganda, vou aí na loja do 12 comprar camiseta. Então cada camiseta vai custar R$12, certo? Então eu vou construir aqui rapidinho uma tabela que a partir dessa tabela eu vou relacionar a quantidade de camisetas que eu compro e o valor que eu tenho que pagar. Vocês vão ver que é bem simples, porque pense comigo, cada camiseta custa R$12, não é isso? Então se eu comprar uma camiseta na loja, o valor que eu vou ter que pagar vai ser R$12. Concorda comigo? Então o valor que eu vou pagar, R$12. Se eu comprar duas camisetas na loja, então cada camiseta é 12, vou comprar duas camisetas, muito de boa, vou pagar R$24. Concorda comigo? Se eu comprar 3 camisetas na loja, o valor que eu vou pagar vai ser de, cada camiseta 12, 12 com 12, 24, 24 com 12, vai ser de R$36. Se eu comprar, por exemplo, 5 camisetas, o valor que eu vou pagar vai ser, cada camiseta é R$12, então 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12, ou eu posso fazer de forma mais ágil, 12 vezes 5, concordam comigo? Então o valor que eu vou pagar vai ser R$60. Se eu comprar, 10 camisetas, por exemplo, se cada camiseta custa R$12, então o valor que eu vou pagar, 10 camisetas, então eu vou pagar R$120, certo? E assim por diante. Se eu quisesse, eu poderia continuar essa tabela o quanto, até o fim da vida. Nessa tabela a gente percebe o seguinte: a quantidade de camisetas que eu compro é o que define o valor que eu pago na loja. E é assim que funciona, todo mundo sabe isso. Não é verdade? Então aqui, se a gente tiver um olhar um pouco mais aguçado, a gente consegue perceber que tem aqui uma relação muito clara entre quantas camisetas eu compro e o valor que eu pago. Não é verdade? Em outras palavras, eu posso dizer assim, eu posso dizer que o valor que eu pago na loja depende de quantas camisetas eu vou comprar. Não é verdade? Não é assim que funciona? Porque se eu compro uma, eu pago 12. Mas se eu compro duas, eu já pago 24. Se eu compro 5, eu pago 60. Então, o valor que eu pago depende de quantas camisetas eu vou pegar na loja. Em outras palavras, eu poderia dizer assim, o valor que eu vou pagar na loja, o valor em dinheiro que eu vou dar lá, está em função da quantidade de camisetas compradas. Certo? O valor que eu pago, ele é calculado em função da quantidade de camisetas compradas. O valor que eu pago, muito claramente, ele depende de quantas camisetas eu compro. Se eu comprar 1, 2, 3, eu vou pagar cada quantidade um valor diferente. Em uma linguagem um pouco mais formal, o valor que eu pago está em função da quantidade de camisetas que eu comprar. Porque o valor que eu pago depende de quantas camisetas eu vou adquirir na loja. Essa dependência, esse valor que eu pago depender das camisetas, é o que é uma função, porque uma coisa depende da outra. Quando isso acontece, a gente tem uma função.
E um jeito melhor ainda, quando eu calculo uma coisa com base em outra, isso é uma função. Porque eu estou calculando o valor que eu pago com base em quantas camisetas eu compro. Certo? A função é isso, essa relação. A gente pode escrever uma função numa linguagem matemática, né? Por isso isso que nos interessa da função, na verdade. Essa situação aqui, eu poderia escrever ela matematicamente. Como que eu escreveria ela matematicamente? Eu vou ter que usar letras, porque eu tenho duas coisas que mudam de valor. Quais coisas? A quantidade de camisetas, porque eu posso comprar quantas eu quiser. Se eu quiser num dia comprar 2 e no outro dia comprar 5, tá tudo certo. Eu compro quantas eu quiser. E o valor que eu pago, porque dependendo de quantas camisetas eu comprar, eu vou pagar um valor diferente. Então, tipo, se eu vou num dia e compro 2 camisetas, eu vou pagar 24. Mas se eu vou no outro dia e compro 5 camisetas, eu vou pagar 60. Então, o valor que eu pago, ele está mudando, dependendo de quantas camisetas eu compro. Então, como eu tenho esses dois valores que não são fixos, a gente chama assim variáveis, porque eles estão variando, pode ser qualquer valor, a gente vai representar eles por letras. Então, aqui eu posso colocar assim, ó, posso falar que as camisetas é a letra C, C de camiseta, e que o valor a pagar é a letra V, digamos, V de valor. Pode ser? Então, pense comigo. Como que eu estou calculando, como que a loja lá faz a conta para descobrir quanto eu tenho que pagar? Que conta ela faz? Ela pega a quantidade que eu compro de camisetas e ela faz o que com essa quantidade? Que conta ela faz? Se cada camiseta custa R$12, então ela multiplica a quantidade de camisetas por 12, não é verdade? Então, eu vou falar assim, ó. Tipo aqui, ó, para mim chegar nesse 12, que conta ela fez? Ela fez R$12, que é o valor de cada camiseta, vezes 1, porque eu comprei uma camiseta. Para R$24, que conta ela fez? Ela fez R$12, que é o valor de cada camiseta, e multiplicou por 2, que é quantos eu comprei. Para R$36, ela fez 12 vezes o 3. Para os R$60, ela faz 12 vezes a quantidade de camisetas, vezes 5. E para os R$120, ela faz 12 vezes o 10, certo? Então, ela sempre pega R$12, que é o valor de cada camiseta, e multiplica por quantas eu estou comprando. Perceba, ela pega o valor de cada camiseta, que é fixo, é R$12, em todas é R$12, e ela multiplica por quantas eu estou comprando. E esse quantas é o que vai mudando. Esse quantas camisetas eu chamei de C. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. O valor que eu pago na loja, ele é calculado da seguinte maneira. Eu faço 12, que é o valor de cada uma das camisetas, e eu multiplico ele pelo quê? Eu multiplico por quantas eu vou comprar. Como que eu chamei a quantidade que eu compro? Eu chamei de C, que são as camisetas. Então, é 12 vezes a quantidade de camisetas. Olhem o que eu escrevi aqui. Como que a gente lê isso daqui? O valor que eu pago é igual a 12 vezes quantas camisetas eu vou comprar. Resolvendo essa continha, eu vou descobrir qual o valor que eu tenho que pagar na loja. Essa expressão matemática, ela já é uma função. Por quê? Porque percebam que eu estou calculando uma coisa, eu estou calculando o valor com base numa outra coisa, com base na quantidade de camisetas. Entendeu? E é isso. A função é uma relação entre duas coisas, como aqui eu relacionei o valor que eu pago com a quantidade de camisetas. E a gente conseguiu relacionar matematicamente. Parece complexo quando a gente fala, né? Relacionei duas grandezas numa linguagem algébrica matemática. Meu Deus do céu, que dianho é isso? Aí você vai ver, é só isso daqui. É muito simples. Tudo bem? Então a função é isso. Uma relação entre duas grandezas. Então a gente vai estudar funções. Uma definição muito boa para função é essa. É uma relação entre duas grandezas. O que quer dizer grandeza? Quer dizer algo que eu posso medir. Como no exemplo que eu fiz, uma grandeza é a quantidade de camisetas e a outra é o valor que eu pago. Tá bom? Mas tu pode pensar assim, é quando um valor é calculado com base em outro valor. Também é uma definição boa. Tá bom? E a gente tem inúmeros casos que a gente determina por função. Quando eu vou comprar qualquer coisa, a conta que o sistema lá do mercado faz, ou que o caixa faz na mão mesmo, é uma função.
Só que ninguém, né, a gente não pensa nisso como uma função, a gente faz automaticamente. Mas do ponto de vista do olhar matemático, a gente pode interpretar todas essas situações como sendo funções. Por exemplo, quem já andou de táxi sabe que o valor ou de Uber também, né? O valor que eu pago depende de quantos quilômetros eu andar, certo? Então, ó, o valor que eu pago depende dos quilômetros que eu ando. Também é uma função, não é verdade? Por exemplo, a altura de uma pessoa. Quando a pessoa é uma criança, né? A altura de uma criança, melhor. Uma criança muito nova, ela é baixinha, né? Obviamente. Conforme ela vai crescendo, ela vai passando os anos, ela vai crescendo o tamanho dela. Então, o tamanho dela está em função da idade dela. Olha só. E a gente tem infinitos outros casos que a gente analisa por meio de funções. Por enquanto, a gente vai se reter a casos mais simples, como esse daqui, tá bom? Então, espero que tenham mais ou menos entendido. Tem um exercício bem tranquilo, bem legal. Eu acho que vocês vão gostar de fazer. Bem maceira lá no Classroom, muito semelhante a isso daqui. E isso é a nossa aula de hoje, tá bom? Aí, sexta-feira, a gente vai continuar nesse estudo aqui, que é muito importante dentro da matemática. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço, boa noite, até mais.